Nós estamos estudando Atos com o tema Explosão Atos, verso por verso. Chegamos hoje ao capítulo 10. Esse capítulo tem uma mensagem muito evangelística, muito forte, muito poderosa. E nós vamos ler, se não o capítulo todo, são 48 versículos, mas nós vamos ler parte. E vamos fazer uma explanação de todo ele, pensando aqui alguns versículos. Ontem nós falamos de evangelismo. Ontem nós falamos, evangelismo não é um programa, mas sim um estilo de vida. Guardem a mensagem que vocês ouviram. Domingo falamos sobre 12 fatos que precisamos saber sobre o Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre evangelismo, não é um programa, e sim um estilo de vida. E Deus nos deu ontem coisas preciosas, maravilhosas. Nós precisamos pegar o bom hábito, irmãos, se vocês não têm. Ou escreva ou digite, que o que você ouve hoje, daqui a 15 dias você não vai lembrar nem de 10%. Não confie na memória. É melhor um papelzinho amarelado e um lápis, lembra do lápis? De terceira categoria, do que confiar na memória. Bote lá. Em qualquer época, em qualquer lugar, a sua anotação vai ser bênção para você. Eu tenho anotação de 30, 40 anos. Hoje no tablet, computador. De vez em quando eu vou revisar e o Espírito Santo vivifica. Quem é pastor, então, que prega muito em muitos lugares, ele tem que ter o bom costume. E os membros da igreja também. Que você ouve, apaga. Então você tem que... Não é assim? Quem anotou que foi pregado domingo? Só 2 irmãos. Se eu perguntar aqui os 12 fatos que você precisa saber do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, talvez você lembre uns 2 ou 3. Não é? Então, uma palavra de amigo e de pastor. Anote. Grave. Tudo aqui que a gente está falando está sendo gravado. Né? O Fernando já pegou o bom hábito. Tudo é gravado. Porque tem inspiração que vem e que nunca mais volta. E se você não gravar, não escrever... Isso é um conselho de amigo, viu? Então vamos lá. Estão escrevendo, digitando? Vamos começar. Maravilha. O centurião Cornélio. Primeiro vamos ver quem era Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, equivalente na nossa hierarquia militar a capitão. Então ele era um capitão, né, do Império Romano, e que comandava um batalhão de 100 soldados na cidade de Cesareia. É dele que a gente vai falar. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, tomava conta de 100 soldados, da corte chamada italiana. Verso 2 vai falar das qualidades dele. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas boas obras, ou muitas esmolas, ao povo, e de contínuo, ele não era crente, quer dizer, ele não era judeu, ele era gentio, mas ele temia Deus, era piedoso, valorizava as coisas espirituais, fazia muitas boas obras
e era um homem de oração. O que muitos judeus, vamos parafrasear, muitos israelitas da nova aliança, muitos membros da igreja, talvez não tenham essas virtudes que Cornélio tinha. Você sabia que tem muita gente lá fora que nem membro de igreja é? Está faltando o essencial, mas que tem virtudes e valores que muitas vezes falta dentro da igreja. Você já viu alguém lá fora dizer assim, eu sou mais eu, quando fica sabendo de escândalos, de bobagem? Você vai, eu sou mais eu, esses crentes, ó, esses pastores. Quando tem um escândalo é coisa dolorosa, porque fere todo mundo. O mundo tende a generalizar. Esses, e ó, é ou não é? Esse Cornélio nem crente era, mas tinha uma vida exemplar. Mas lhe faltava o essencial, porque a salvação não é por obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cornélio buscava, do modo que ele sabia, da melhor forma que ele sabia, agradar a Deus. Então, por isso que diz aqui no verso 2, as qualidades dele. Aí no verso 3 vai acontecer um milagre, não vai? Qual foi o milagre? Esse homem, Cornélio, observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona equivale o que no nosso horário? 3 horas da tarde. O que ele viu na visão 3 horas da tarde? Um anjo que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse o quê? Então, irmãos, olha para cá. Eu tenho uma mensagem nesse texto, eu preguei aqui um domingo à noite. Uma visita mais poderosa que a visita de um anjo. Fala comigo, há uma visita mais poderosa que a visita de um anjo. Nós não estamos com esse tema diminuindo o valor e a importância dos anjos. Você vê a manifestação de anjos de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. 3 categorias de anjo: querubins, serafins, arcanjos e miríades de anjos a serviço. De quem? Da igreja. Então o anjo está na Bíblia de ponta a ponta. No ministério de Jesus apareceu o anjo na Anunciação, anjo Gabriel. No deserto, por ocasião dos 40 dias de jejum e de oração, no final os anjos vieram, não é? E serviram a Jesus. No Getsêmani você vê anjos. Na hora de maior agonia, os anjos vieram para confortar Jesus. Você vê anjo na ressurreição. É ou não é? Quando Maria Madalena chegou lá, confundiu o anjo com o jardinheiro. Não foi? Então, quando a gente fala que há uma visita mais poderosa que a visita de um anjo, nós não estamos diminuindo. Os anjos estão aqui. Amém? Glória a Deus. Mas você vai ver por que desse tema. Cornélio tem a visão de um anjo. Quem já viu um anjo aí alguma vez? Já teve visão? Quem tem? Olho fechado, olho aberto. E eu nunca vi nem um anjinho. Mas eu creio, bem-aventurados que não viram e creram.
Mas quem tem o dom para ver, tem irmãos que vê com o olho aberto. E eu fico assim, ô Jesus, tira as escamas aqui para eu ver também. Não é, irmãos? Mas nem tudo que é real é visto. Deus permite a alguns irmãos, é dom do Espírito, ter dom de visão. A Bíblia não relata lá dom de visão na relação dos 9, mas é palavra de conhecimento, revelação. Amém? Então Cornélio viu um anjo, e o anjo diz para ele, Cornélio. Como é que o anjo sabia o nome dele? Olha para cá, o céu sabe qual é o seu nome, o teu sobrenome, sabe tudo a teu respeito, a meu respeito. Sabe até quantos fios de cabelo está escrito na nossa cabeça. E até quantos já caíram. Isso não está escrito, eu estou parafraseando, viu? Não é, irmãos? Então, o reino das trevas também nos conhece. Como o reino da luz nos conhece, o reino das trevas sabe quem somos em Cristo. Lembra lá dos filhos de Sebas, o sumo sacerdote? Tentaram expulsar um demônio, porque eles viram Paulo expulsando e acharam bonito. E aí encontraram o endemoniado, foram lá e disseram, em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí o diabo falou o que para eles? Lembram? Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E um endemoniado só pegou os 7, e saíram nus e feridos, porque o mundo espiritual sabe, reconhece a autoridade sobre cada um que a tem. O céu te conhece, mas as trevas também te conhecem. E o diabo fica preocupado onde chega um homem e uma mulher com a vida consagrada em conexão com Deus. Porque onde ele chega é um perigo para as trevas. Vai ter libertação de cativos, vai ter transformação de vidas, vai emanar vida para os outros. Amém? Ou não? Amém ou não amém? O pastor Kleber que gosta disso. Amém ou não amém? Amém. Então levante a mão e diga amém, assim seja. Se eu liberar uma palavra profética aqui, irmão, diga alguma coisa aí no banco. Tá certo? Receba. Fica em silêncio não, viu? Maravilha. Eu estou muito feliz porque o Espírito de Deus está abrindo a palavra para nós. Está removendo e mostrando o que está por trás da tinta e do papel. Vai recebendo. Cornélio. E ele com temor disse, eis-me aqui, Senhor. E o anjo vai dizer, as tuas boas obras, as tuas orações ficaram perdidas no espaço. O que está escrito aí? Subiram. Isso aqui a gente aprende, irmão. Toda oração não fica perdida. Viu? Deus ouve as orações e responde de 3 modos. Ou ele pode dizer sim, imediato, ou ele pode dizer, espere um pouco, ou ele pode dizer não. Oração fica em memória, viu? Na hora certa, no tempo de Deus, quando Kairos e Cronos encontram, Cronos é o tempo humano, Kairos é o tempo de Deus, aí vem o tempo perfeito da resposta. Continue orando. O diabo vem e diz, tua oração não está valendo não. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Conhece essa expressão lá do católico romano? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quer dizer, quanto mais eu oro, pior a coisa fica. Pode ser, é reação do inimigo. Mas a vitória vem ali no nome precioso de Jesus. Tuas orações, boas obras, subiram para a memória. Oi?
como oferta, como incenso. Exatamente, oração sobe como incenso. Adoração sobe também como incenso. Evapora. Tem uma mensagem que eu prego sobre evaporação. Já que o irmão lembrou ali que sobe como incenso e eu como evaporação, deixa eu dizer para vocês, para que haja precipitação, quer dizer chuva, tem que haver antes o quê? Evaporação. Por que no Amazonas chove todo dia? Sabia? As pessoas marcam o encontro antes da chuva ou depois da chuva. Sabia? Lá em Manaus, olha, vamos nos encontrar, mas é antes da chuva ou depois da chuva? Todos os dias chove. Por que chove muito lá? Por causa da floresta amazônica e dos rios, que evapora muito. As árvores evaporam, os rios evaporam, os oceanos evaporam. E na evaporação, isso é coisa lá do primário, não é? Forma as nuvens, nimbos, chuva, nuvens carregadas de água. E por causa da evaporação, quando você está orando, você está evaporando. Quando você está adorando, você está evaporando. Quando você está louvando, você está evaporando. E as nuvens estão formando. E a chuva vai descer. Irmãos, isso é profundo, guarda contigo. Evapore, evapore, quer dizer, ore, ore, adore, louve. Está formando as nuvens do avivamento. E a chuva vai descer. Se você crê, faça alguma coisa aí. Oi? Exatamente, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. É sinal que vai. Essa música do Fernandinho marcou época. Não é? Você canta ela, irmão? Então tá bom. Vamos avançar mais 10 minutinhos e a gente vai chamar a pastora Carmen. Olha só. O que vai acontecer na sequência? Verso 5. O que o anjo fala para Cornélio? Agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar quem? Que tem por sobrenome? E aí o anjo vai dizer que onde ele está e vai dar o endereço, só no 6. Ele está hospedado com o xará dele, com outro Simão. E fala até da profissão do Simão, curtidor, cuja residência, o anjo falando com Cornélio, está situada à beira-mar. Que coisa, deu o endereço, deu o nome. Jesus trabalhando aqui, você vai ver nas duas pontas. Por causa da sinceridade de Cornélio. Uma alma, alguém sincero, buscando agradar a Deus, move o céu e a terra. Cornélio era bem intencionado, era religioso, tradicional, fazia todas as boas obras, mas lhe faltava o essencial. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a mensagem de redenção, salvação, por isso o anjo veio. Agora, por que o anjo já não pregou logo a salvação para Cornélio? Ele vai mandar buscar Pedro. Pedro estava a 60 quilômetros de Cesareia a Jope, que é a atual Tel Aviv, capital de Israel. 60 quilômetros. O anjo não pregaria melhor do que Pedro? Com certeza. O anjo não falaria do plano de salvação melhor do que Pedro, melhor do que eu, melhor do que você? 1000 vezes. E por que o anjo não pregou logo? Irmãos, isso aqui arrebenta com a gente. Sabe por quê? Porque o privilégio de compartilhar o plano de salvação foi dado a mim e a você. Salvos para salvar, aleluia. Libertos para libertar os cativos. É na nossa instrumentalidade, não é anjo que vem do céu para pregar o evangelho. Fala, a responsabilidade é nossa. Gostei dessa expressão da irmã. É nossa.
Você está incluso, você não vai escapar. Não é ameaça, não. Você não escapa do chamado, você não é voluntário, você é convocado, cara. Você é chamado, selado, carimbado para cumprir o propósito de Deus. O diabo tem os seus, mas Deus tem os seus. E nós pertencemos ao reino da luz. Levante a tua mão, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, exalte. Aleluia. Você vê que o Espírito de Deus está nos levando a falar de evangelismo ontem e hoje. Nós vamos dar estratégia para os irmãos, eu disse ontem, como, onde, quando. Mas deixa o teu coração aquecer, pegar fogo por aquilo que trouxe Jesus do céu à terra. Buscar e salvar os perdidos. Uau! Receba no teu espírito que Deus está falando nesses dias. Veja que o anjo manda buscar o apóstolo Pedro. Quem era Pedro? Um homem simples. Não era um PhD em divindade. Não era um teólogo famoso. Não era um pregador renomado ainda. Não buscou nome. Deus depois fez dele um grande nome. E nós estamos falando dele até hoje. Mas Pedro era um discípulo de Jesus, oriundo lá da Galileia, pescador, mas que conheceu Jesus, andou com ele 3 anos e meio, viu Jesus ressuscitado, recebeu o batismo com o Espírito Santo em Pentecostes, e agora ele está hospedado na casa de um homem curtidor de couro, né? Numa casa junto ao mar, litoral, lá de Israel. E Jesus deu o endereço, ele sabe o seu endereço, viu? Sabe o teu endereço. Amém, irmãos? O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Agora você vai ver o que vai acontecer com Pedro. Aí eu tenho que falar mais 15 minutos, deixa eu puxar mais 5. Olha só o que vai acontecer. O anjo instrui Cornélio a mandar mensageiros a buscar Pedro, né? E logo, verso 7. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Chamou 2 dos seus domésticos. Quem chamou? Cornélio. E um soldado, que era também piedoso. Tinha sido influenciado pelo capitão. E havendo-lhes, verso 8, lhes contado tudo o quê? A visão. Enviou-os aonde? A Jope, atrás de Pedro. Agora no verso 9, meu Deus do céu. Por isso que eu falo que Atos é sobrenatural, irmãos. Do outro lado, Deus trabalha na outra ponta. Deus trabalhando aqui nas duas pontas. Trabalhou com Cornélio, mandou o anjo, mandou ele enviar mensageiros para buscar Pedro, e agora Deus vai falar com Pedro, sem ele saber o que estava acontecendo. É Deus trabalhando. Quando você está aqui, Deus está trabalhando. Quando a gente ora, o Espírito de Deus está lá, tocando, quebrantando, movendo. Não existe acaso. Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Não é? Então aqui Deus trabalha na outra ponta. Olha o que vai acontecer com Pedro. Você conhece o texto, mas ele está muito vivificado no meu coração e eu quero que isso passe para você. Olha o verso 9. No dia seguinte a quê? A visão de Cornélio. Indo eles, os enviados de Cornélio, a caminho de Cesareia, evidente, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, ou eirado, da casa onde estava hospedado, por volta da hora sexta. Que horário que é para nós? Meio-dia, hora do almoço. Ele orou para orar, subiu para orar na hora do almoço.
Vê que no 10 ele estava com fome, ó. Estando com fome, Pedro estava com fome, meio-dia. Quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, o que aconteceu? Ele teve um êxtase. Isso é, arrebatamento de sentidos. E ele teve uma visão. O céu abriu. E o que é que Pedro viu? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Irmãos, a visão de Pedro, ele vê um grande lençol, cheio de animais, que era considerado pelo judaísmo e pela lei mosaica como animais impuros, né? Répteis, porco. Tinha um porco lá dentro também. Judeu não toca em porco. A Bíblia diz que animal que tem a unha fendida e não remói entra na categoria dos imundos. Isso para a lei judaica, viu? Hoje eu vim conversando com Elmo sobre isso. Não sei, em cargas d'água a gente veio falando sobre isso. Falei, irmão, você sabia que o judeu não toca em porco? Não passa nem perto. Não come feijoada. Não come costelinha frita. Aí eu perguntei a ele, por que Deus proibiu, irmão, de comer? Não é? E nós comemos. Quem come carne de porco aí? E é gostosa, não é? E é saborosa, bendita, viu? Eu sou lá de Minas, a gente comia muito pernil, mas muito mesmo. Pernil assado, né? Por que a gente come se o Velho Testamento proíbe? Porque Jesus ensinou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E a velha aliança era um trato totalmente voltado para os judeus. Então aqui, irmão, nós vamos ter um problema, porque Pedro ainda tinha muita coisa do judaísmo. Quando ele vê dentro do lençol, não é, pastora? Todos os animais impuros, considerados pela lei de Moisés, e a voz vem e diz, Pedro, levanta, mata e joga fora. A ordem foi, levanta, mata e come. Qual foi a reação dele? Falando com Deus, olha como é a tradição religiosa. De modo nenhum, Senhor. Oh, nunca na minha boca entrou coisa imunda, coisa comum, animal impuro. Nunca, Senhor. Como é que eu vou matar e comer esse trem? De modo nenhum. Aí Jesus disse, não considere imundo o que eu purifiquei. Irmãos, o que essa visão tem para nos ensinar? Deus estava quebrando a tradição, a religiosidade, entendeu? Quebrando, esmiuçando, porque aqueles animais impuros representavam, sabe quem? Os gentios. O que é gentio? Quem não é judeu. Então estava lá dentro do lençol, todas as nações representadas, inclusive o brasileiro. Nós estávamos lá dentro. Nós somos gentios, não somos judeus de nascimento. Lá estavam os argentinos, lá estavam os colombianos, lá estavam os venezuelanos, lá estavam os americanos, lá estavam os italianos, lá estavam os alemães, lá estavam os japoneses, todo mundo de todas as nações. Levanta, mata e come, de modo nenhum, Senhor. Deus estava preparando Pedro
para receber os emissários de quem? E Cornélio era o quê? Gentio. E aí o Espírito Santo vai falar com Cornélio. Com Cornélio não, com Pedro. Olha o verso 17. Vamos ler junto numa voz de coro, vai, o 17. 1, 2, 3, já. Agora os mensageiros chegaram, irmão. 3 dias de estrada. 60 quilômetros a pé. Pedro está lá no terraço, tendo a visão. E os mensageiros chegaram, né? Agora veja bem o que o Espírito Santo vai falar com Pedro, lá em cima do terraço. 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Lembra que eu falei domingo, ele é pessoa. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Irmãos, isso é fantástico. Isso não mexe com o seu coração, não? Que Deus maravilhoso nós servimos. Que Jesus extraordinário. Aqui está escrito 2. Interessante. Estão aí 2 homens, é problema de tradução. Na verdade são 3. Na minha está 2, irmão. Então, essa tradução aqui está... Eu diria o apóstolo Doriel, essa Bíblia é mais poderosa. Está faltando um, irmão. Então, não é erro de Deus, é erro de tradução. E a gente tem que ter cuidado com traduções, né? Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí fora 2, ali na outra tradução, 3 homens que te procuram. 20. Olha o que o Espírito Santo dá uma ordem. Levanta-te, falando com Pedro. Desce, vá com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aí o 21, ó. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? 22. Os mensageiros vão contar a experiência que Cornélio teve com o anjo. Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas. E o que vai acontecer é a partir da chegada na casa de Cornélio, o tempo não dá, mas você continua lendo. Qualquer dia desse eu quero ministrar essa mensagem no culto, se Deus permitir, de Santa Ceia. Isso aqui é extraordinário. E o Deus de Cornélio é o meu e é o seu. O Espírito Santo que falou com Pedro, fala comigo e fala com você. E ele já está falando pela mensagem e continua falando com uma impressão no teu espírito. Ouça e siga a voz do Espírito. Deus abençoe, um dia abençoado.